Agora eu tenho uma pergunta para vocês, começando pelo Coach Rubens. Se Horse tivesse batido o peso, ou se Horse tivesse batido a altura e entrado com o físico dele de 104 vezes, falar que bateu peso aí não ia ficar proporcionalmente. O físico do Horse, de acordo com as últimas atualizações que ele fez atualização inclusive no sábado, pousando na praia ali, tudo tal. Horse com seu batendo a altura, entrando naquele 104,8 kg que ele pesou. Qual é a expectativa que você veria do Horse diante desses três grandes atletas? Eu acho que ele não estaria no pódio, porque o medo que durante toda a preparação eu disse exatamente a mesma coisa. O Horse, ele provavelmente teria o shape mais bonito da categoria, as linhas mais bonitas. O frame é mais bonito. Mas ele pagaria o preço por ter que dropar o peso dele. E aí o sarcoplasma dele não ia segurar aquela condição cheia, que ia esticar a pele, deixar a pele flutuando. Como fininha. O duplo bíceps do iraniano ali. Exatamente. Então o que ia acontecer? A esfera muscular não guarda tanto glicogênio, porque ele teve que cair esse peso corporal abruptamente. E aí a pele ia flutuar, ia ter uma camadinha ali, ia deixar a pele um pouco mais grossa. Quando eu vi as atualizações, a impressão que eu tive foi essa. Que ele estava compacto, se comparado a preparações anteriores, mas a pele pagou um preço. Ele não estava aguando? Ele não estava com a mesma separação muscular e tudo. Então eu acho que o shape dele ia levar ele para cima, obviamente. Mas eu não acho que a condição de pele dele ia favorecer ele para estar num top 3. Júlio? Eu vou falar do Horse do que eu vi. Eu vi um Horse sem carb up. Aquele Horse sem carb up não fazia frente a esses três atletas, não. Eu acho que ele não conseguiria nem ficar entre top 3. Mas depois de carbada aí é uma história que nós não saberíamos. A gente não conseguiu ver isso. O que a gente pode analisar é exatamente vendo o Horse, que é aquele físico que eu vi na praia, por uma imagem de um vídeo que não estava legal. E eu, não achei ele condicionado ao extremo para poder trazer... Como normalmente ele vai, Eu tenho essa experiência. Lá no México, a gente fez um carb up curto. Nossa Senhora. Tive que tirar um peso absurdo e eu fui Depletou ficar num bom. grau. Eu fiquei bom depois de 2 dias. Exato, não é a mesma coisa, 2 né? dias. O Júlio ficou bom só no domingo. Só no domingo. Quanto você bateu lá, Júlio? 106. Meu pai. 106 quilos. Essa altura aí. E aí é uma coisa assim que se eu não me propuser a fazer agora antecipadamente, porque qual que é a jogada? É você ter menos corporal para poder comer antes. Uhum. Então, quer competir com 104, 108 quilos, você precisa bater 106, 105, ou se for abaixo de 104, 102. Você tem que ter uma margem aí para poder dar espaço para os carboidratos entrarem e começar a glicogenar o músculo, senão você não tem tempo para poder trazer um físico mais vivo. Você vai ter aquele físico morto, que é o físico de qualquer atleta quando vai para pesagem. Os atletas na pesagem falam, cara, esse cara não vai ganhar. Depois que ele fez o carb up, ele está completamente diferente. Era o físico do Júlio no México. Era o meu ele subiu o físico do Júlio não conseguiu chegar full, peito fundo ainda, um físico um pouco depletado ainda. Fruto de uma guerra constante para conseguir bater o peso. Sim. Pacho tem a mesma opinião? Também, eu acho que não ficaria no top 3, vendo o Horse dessas fotos e vendo o Horse que eu vi na pesagem. Eu acredito bem no que o Rubens falou ali. Puxou o extremo. Estava bem vazio, mas eu também achei que ainda não estava na condição que seria preciso para confrontar com esses caras. Horst, quando resolveu competir no Classic Physique, ele vai lembrar, ele estava no CT fazendo treino comigo, eu chamei ele e falei, mano, não faz isso, velho. Você tem um físico muito bonito para poder colocar esse físico à prova na Classic Physique. Você demorou anos para construir essa coxa, você demorou anos para construir esses braços, esse ombro, você demorou anos para construir esse posterior e você vai colocar isso a perder, você vai colocar a perder sua saúde, você vai sofrer feito cão, sendo que você podia ser o cara que rapidamente ia estar ali fazendo dupla com o Rafael Brandão no Mr. Olímpia. Ele ia ganhar de tudo. Não faz isso. Ele ia fazer Aí ele, não, mas é porque é mais rápido para eu chegar no Olímpia. Eu falei, não é mais rápido agora, porque a gente tem um monte de campeonato aqui no Brasil. O seu potencial é incrível. Uma vez eu tomei hate pra caramba na internet, porque eu fui na internet antes do Ramon existir, falei que ele era a maior genética do Brasil. Aí as pessoas acharam que eu estava desmerecendo o Rafa, apanhei pra caramba. Mas eu ainda acho que o Horse ainda é uma das maiores genéticas do Brasil. Sim. Sem dúvida, Olha cara. a estrutura óssea dele, cintura escapular, cintura pélvica. Então, assim, eu não consigo tirar a amizade de lado de alguém que eu gosto tanto como o Horse, mas eu tenho frieza técnica para dizer que o Horse ainda
pela juventude dele, um garoto de 27 anos de idade, ainda pode ser um dos maiores Opens da história do Brasil. sim. E aí eu ver esse menino sofrendo desse jeito, ver ele pálido. Cara, eu sou um coroa de 46 anos de idade, então eu também tenho um sentimento de pai por ele, entendeu? Eu trabalho com o Horst desde 2016, entendeu? A gente trabalhava juntos na BTV. E aí eu vi ele pálido, amarelo, quase desmaiando, para forçar uma máquina que Deus abençoou para ser Open. Que é a coisa mais difícil que tem. É o que eu te falei. É uma coisa que, sabe, é quase que uma ingratidão a Deus. Ele não batia esse peso sendo júnior. Mas eu sei por que isso Ele ia aconteceu. ficar igual o Tom Platz. Exatamente. Ia faltar Exato. tronco. Ele ia ficar com as pernas gigantescas e um tronco pequeno. E principalmente de costas, que sempre foi o ponto fraco dele. Então, imagina ele no duplo bíceps de costas contra esses caras. A discrepância de tronco para perna, então você Ia imagina ter que ele ter um dando... carb-up assim muito surreal, muito Exato. milagroso, velho. Dando pau em todo mundo nos membros inferiores, aí quando você vai pro tronco, você vai ver que Pegando o tem iraniano com aquela Exato. espessura, com Não dá, aquele velho. estriamento, é difícil. Velho. Mas é a vida do cavalinho, então vamos ver se ele ainda vai continuar tentando Sim. o Classic, se ele vai conseguir fazer esse trabalho de alongamento e aumentar a altura, ou se ele vai entrar de vez na Open e entender que ele foi feito, ele escreveu esses dias, que ele foi feito para treinar com grandes cargas e comer grandes quantidades de comida, como ele mesmo disse. Não é verdade?